Seja muito bem-vindo! Você está no canal Nerdflix Brasil. Prepare-se para uma lista épica. Neste vídeo, vamos classificar todas as 40 versões do Homem-Aranha, do mais fraco ao mais poderoso. A Marvel Comics nos presenteou com um multiverso repleto de incríveis iterações do amigão da vizinhança, e é hora de descobrir qual delas se destaca como a mais poderosa. Enquanto muitos conhecem Peter Parker como Homem-Aranha original, os quadrinhos nos apresentaram uma infinidade de universos alternativos com suas próprias versões exclusivas do herói. Ben Reilly, Miles Morales e muitos outros Homens-Aranha têm mostrado seu valor nas páginas dos quadrinhos e nas telas. Ao longo deste vídeo, exploraremos as diferentes características e habilidades de cada versão do Homem-Aranha. Desde as variações mais tradicionais até as mais surpreendentes, descobriremos quem se destaca como o mais poderoso. Prepare-se para debates acalorados e descobertas incríveis. Então, junte-se a nós, enquanto mergulhamos no fascinante multiverso do Homem-Aranha, e classificamos todas as 40 versões do herói. Quem será coroado como o mais poderoso de todos? Assista até o fim para descobrir. Não se esqueça de deixar seu comentário ao longo do vídeo, compartilhando sua opinião sobre as classificações e suas versões favoritas do Homem-Aranha. Vamos criar uma discussão animada e explorar juntos esse universo incrível. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, e compartilhe este vídeo com seus amigos fãs do Homem-Aranha. Juntos, vamos desvendar os segredos e curiosidades dessas incríveis versões do herói aracnídeo. Aperte sua teia e vamos lá! É hora de descobrir qual versão do Homem-Aranha reina suprema no universo Marvel. Então aperte o play, e vem comigo! Posição 40. Homem-Aranha dos Snack Cakes. Este Homem-Aranha alternativo é praticamente idêntico ao Homem-Aranha tradicional, com exceção de um detalhe importante: ele utiliza lanches da Hostes para enfrentar seus inimigos. Ele pertence a uma realidade alternativa na qual todos os super-heróis combatem o crime, usando exclusivamente Hostes Snack Cakes. Inicialmente criado como um anúncio de crossover para a marca Hostes em uma história em quadrinhos da Marvel, esse Homem-Aranha inusitado conquistou os fãs e se tornou oficialmente parte do Aranhaverso. Posição 39. Garota-Aranha, Penélope Parker. A Garota-Aranha é uma das versões mais caricatas do Homem-Aranha no Aranhaverso. Penélope Parker, a iteração mais jovem do herói até o momento, desenvolveu seus poderes de aranha aos 11 anos de idade durante uma viagem de campo escolar. Assim como outros Homens-Aranha alternativos, ela decidiu usar seus poderes para combater o crime. Embora Penélope tenha poderes semelhantes aos de Peter Parker, ela não possui o mesmo poder dos outros heróis adultos. No entanto, é provável que ela se torne mais forte à medida que envelhecer. Atualmente, ela é considerada uma das heroínas de nível inferior no Aranhaverso, mas certamente tem potencial para crescer e ter um poder a ser reconhecido. Posição 38. Macaco-Aranha. Diretamente do universo alternativo conhecido como Marvel Apes, onde a maioria dos humanos se transformou em diferentes tipos de macacos, surge o Macaco-Aranha, uma versão alternativa de Peter Parker. Como o nome sugere, ele era um macaco que foi picado por uma aranha radioativa. Embora o Macaco-Aranha possua poderes semelhantes aos do Peter Parker que conhecemos, seu físico de macaco tem algumas limitações, especialmente quando confrontado com inimigos humanos no Aranhaverso. Além disso, sua inteligência foi levemente reduzida, considerando que ele é um macaco, o que significa que ele não é tão habilidoso em criar estratégias de luta quanto seus colegas humanos. Posição 37. Petey Homem-Aranha. Uma das variantes mais deliberadamente decepcionantes de todos os tempos. Nesta história, Petey, um homem com o sobrenome Homem-Aranha, é um indivíduo, um tanto apagado, que trabalha como contador público. Embora essa variante do Homem-Aranha possua poderes, eles são comparados aos de uma aranha ligeiramente fora de forma. Além disso, ele enfrenta uma dormência avassaladora que o impede de aproveitar plenamente suas habilidades.
Como resultado, ele não consegue impressionar seus colegas Homens-Aranha, e acaba sendo considerado uma versão desanimadora do herói. Posição 36. Senhora Aranha. May Haley, uma versão mais jovem da Tia May, é filha de um renomado cientista em seu universo. Um dia, enquanto estava no laboratório de seu pai, May foi mordida por uma aranha que ele mantinha lá. No entanto, ao contrário dos outros Homens-Aranha alternativos, a mordida da aranha não lhe conferiu poderes. Em vez disso, ela aprendeu uma valiosa lição: não deixar que ninguém aprenda. Apesar de não ter adquirido habilidades aracnídeas, a aranha inspirou May a construir sua própria versão mecanizada do traje do Homem-Aranha. Seu traje, conhecido como Lady Spider, possui braços mecânicos nas costas, semelhantes ao traje do Homem de Ferro. Determinada a seguir os passos dos Homens-Aranha, May sai às ruas para combater o crime. Posição 35. Homem-Aranha Noir. O Homem-Aranha Noir é uma versão alternativa de Peter Parker que se passa na década de 1930. Ao contrário das outras iterações do Homem-Aranha, ele não possui habilidades aracnídeas específicas, mas isso não o impede de se tornar um inimigo formidável. Essa versão do herói opera de forma semelhante ao Justiceiro, com uma pitada de Sherlock Holmes em sua personalidade. O Homem-Aranha Noir possui uma história de treinamento como lutador e utiliza suas habilidades investigativas para desvendar crimes. Após resolver os casos, ele assume a tarefa de eliminar os criminosos. Embora não possua poderes, ele utiliza estilingues de teia para ganhar vantagem sobre os adversários que rastreia. Posição 34. Aranha Mamãe. No momento em que Peter Parker deveria ser mordido pela aranha radioativa, ele esqueceu seu almoço. Tia May, preocupada em garantir que seu sobrinho fosse alimentado, correu para o local da viagem escolar e acabou sendo mordida pela aranha em seu lugar. Assumindo o papel de aranha mamãe, Tia May rapidamente se tornou uma vigilante, dedicando-se a tornar seu bairro um lugar melhor. Embora ela possua uma quantidade semelhante de força em comparação ao clássico Peter Parker, sua idade avançada e corpo frágil a mantém em um nível de poder mais baixo dentro do Aranhaverso. Posição 33. Velho Aranha. Após a morte de Peter Parker, Ezekiel Sims assume a identidade do Homem-Aranha. Ele já era conhecido como Homem-Aranha há vários anos antes dos eventos do Aranhaverso. Nessa realidade, ele é um homem velho, semelhante à versão do Homem-Aranha do velho Logan. O Homem-Aranha velho possui essencialmente as mesmas habilidades de Peter Parker, mas sua idade avançada o desgastou um pouco. No entanto, isso não o impede de ser um dos heróis mais experientes e prontos para a batalha em todo o Aranhaverso. Posição 32. Porco-Aranha. É a versão de Peter Parker em um universo alternativo onde todos os super-heróis e pessoas são representados por animais antropomórficos. Nesse universo, encontramos personagens como Proctor Strange, uma versão de crocodilo do Doutor Estranho. Assim como outras iterações do Homem-Aranha, o Porco-Aranha possui habilidades semelhantes às do Homem-Aranha que os fãs conhecem, como super-força, estilingue de teia e a capacidade de aderir a paredes. No entanto, sua única desvantagem é o fato de ser do tamanho de um porco, o que pode ser problemático quando enfrenta inimigos de tamanho normal de outros universos. Posição 31. Dr. Aaron Aikman. O Dr. Aaron Aikman optou por se submeter a um experimento científico em vez de ser mordido acidentalmente por uma aranha. Ele passou por um processo que combinou seu DNA com o de uma aranha. Porém, ao contrário dos resultados obtidos pelos outros Homens-Aranha, o experimento não funcionou da mesma maneira. Para poder aproveitar plenamente seus poderes, Aikman teve que construir um traje mecânico especial. Embora Aikman seja um super-herói habilidoso e forte em combate, ele não possui o mesmo nível de poder que Peter Parker e a maioria dos outros heróis-aranhas. Seu traje mecânico é fundamental para a ativação e utilização plena de seus poderes. Sem ele, seus poderes se tornam praticamente inúteis. Posição 30. Duende.
Após a trágica perda de Gwen Stacy pelas mãos do Duende Verde, Peter Parker se deixou consumir por seus instintos mais sombrios e tomou a vida do vilão como vingança. Movido pela raiva e pela dor, ele abandonou sua identidade como Homem-Aranha e se tornou o próprio Duende, tornando-se um executor implacável em seu universo. Embora este Peter Parker tenha mesmo poder e habilidades do Homem-Aranha que os fãs conhecem, ele não ocupa uma posição mais alta nesta lista devido ao seu estado mental. Sua mente foi afetada pela tragédia e pelo ódio, levando-o a abraçar sua persona sombria como o Duende. Essa mudança de personalidade e moralidade o coloca em uma posição questionável em relação aos outros Homens-Aranha. Posição 29. Web Weaver. Cooper Cohen conquistou o sucesso antes mesmo de estrear oficialmente como o primeiro Homem-Aranha gay da Marvel. Conhecido como Web Weaver, ele vai além de ser apenas mais uma variante do Homem-Aranha. Ele se tornou um ícone da moda e também é um espírito nobre, ganhando poderes baseados em aranha quando salvou sua versão de Peter Parker de ser mordido por uma aranha radioativa. Web Weaver incorpora todas as melhores características de um Homem-Aranha, e sempre prioriza os outros em detrimento de si mesmo. Os poderes de Cohen são altamente refinados, e seu sentido de teia o mantém longe da maioria dos perigos. Embora possa não ser a variante mais poderosa do Homem-Aranha, ele personifica as melhores qualidades do herói aracnídeo. Posição 28. Spider-Man, Takuya Yamashiro. Spider-Man, conhecido como Homem-Aranha japonês, fez sua estreia na versão japonesa original do icônico herói aracnídeo. Adaptado para o público japonês, o programa de TV trouxe uma série de mudanças no personagem, incluindo uma redução em suas habilidades, devido a restrições orçamentárias e a introdução de Takuya Yamashiro como protagonista, em vez de Peter Parker. Embora tenha se originado na versão japonesa, Spider-Man fez sua estreia no universo principal da Marvel, a Terra 616, nos quadrinhos. Ele é conhecido por seu mecha chamado Leopardon, com o qual entra em batalha. O robô gigante aumenta naturalmente seus poderes, mas Spider-Man é considerado menos habilidoso em comparação com outras versões do Aranha. Posição 27. Mulher-Aranha, May Parker. Em um universo alternativo, Peter Parker, ainda como Homem-Aranha, e Mary Jane Watson, encontraram seu final feliz juntos, e tiveram uma filha chamada May Parker, em homenagem à tia de Peter. May herdou algumas das habilidades aracnídeas de seu pai e assumiu o manto de Garota-Aranha, posteriormente alterando seu título para Mulher-Aranha, ao chegar à idade adulta. Embora May tenha recebido algumas das habilidades de seu pai, seu DNA era uma combinação do de Peter e de Mary Jane, o que resultou em poderes ligeiramente mais fracos do que os de seu pai. Apesar disso, a Mulher-Aranha provou ser uma lutadora formidável em seu universo, demonstrando suas habilidades aracnídeas em suas batalhas contra o crime. Posição 26. A Aranha-Sol. Essa é Charlotte Charlie Webber, também conhecida como Aranha-Sol. Charlotte vive com a síndrome de Ehlers-Danlos e enfrenta desafios relacionados ao capacitismo em sua vida diária. No entanto, como Aranha-Sol, ela prova que é capaz de superar qualquer obstáculo. A Aranha-Sol utiliza um par de muletas que funcionam como lançadores de teia, permitindo que ela derrote poderosos vilões, como a versão mundial do Dr. Octopus. Charlotte é uma heroína resiliente que não permite que o mundo defina suas limitações, tornando-se uma das variantes mais corajosas do Homem-Aranha. Posição 25. Garota-Aranha, Betty Brant. Ela é uma funcionária do Clarim Diário, que foi mordida por uma aranha radioativa em vez de Peter Parker, durante uma viagem de campo. Isso levou Betty a se tornar a Garota-Aranha. Suas habilidades eram idênticas às do Homem-Aranha tradicional, e ela até teve acesso a equipamentos semelhantes, graças à amizade que desenvolveu com o Peter Parker de seu universo. O aspecto interessante da história da Garota-Aranha era o relacionamento próximo que ela tinha com J. Jonah Jameson, editor do Clarim Diário. Isso criou um conflito irônico entre Betty e JJJ, já que eles tinham uma ligação mais pessoal do que Peter Parker. Essa dinâmica acrescentou um elemento interessante à história da Garota-Aranha, e explorou as complexidades dos relacionamentos entre personagens em um universo alternativo.
Posição 24. Homem-Aranha Lunar. É uma versão de Peter Parker que veio de um universo alternativo onde a humanidade colonizou a Lua. Ele vivia em Nova York Lunar, uma versão futurista de Nova York. Assim como o Homem-Aranha original, ele foi mordido por uma aranha radioativa, trabalhou para o Clarim Diário e estava apaixonado por Mary Jane. Infelizmente, o Homem-Aranha Lunar foi uma das primeiras vítimas durante o evento do Aranhaverso. Ele foi derrotado pelo vilão Morlun antes de ter a oportunidade de descobrir mais sobre o resto do Aranhaverso e provar seu potencial como o Homem-Aranha mais poderoso. Sua morte prematura deixou sua história e seu potencial como herói inexplorado. Posição 23. Aranha Grã-Bretanha. Billy Braddock era uma versão do Homem-Aranha na Grã-Bretanha de um universo alternativo. Ele treinava com o Capitão Britânia antes de descobrir que tinha adquirido habilidades semelhantes às do Homem-Aranha de Nova York. Assim, ele assumiu a persona do Aranha Grã-Bretanha, com uma abordagem britânica. Em outro universo alternativo, Harina Zahari estreou como Aranha Grã-Bretanha. Além das habilidades de aranha, Harina possui poderes eletroquímicos. Ela foi uma grande ajuda para resolver a crise do Aranhaverso causada pela deusa Vespachatra. Zarina é uma adição significativa ao grupo de heróis do Aranhaverso. Posição 22. Pavitra Prabhakar. É uma versão do Homem-Aranha cuja história se passa na Índia. Ele vive com sua tia Maya e tio Bin, e é apaixonado por Meera Jaini. Ao invés de ser mordido por uma aranha radioativa, Pavitra recebe suas habilidades de aranha de um antigo yogi, que o concede o dom de lutar contra o mal em seu mundo. As aventuras de Prabhakar são repletas de reviravoltas que se conectam à cultura indiana e apresentam vilões muito semelhantes aos do Homem-Aranha tradicional. Um de seus principais inimigos é Nalin Oberoi, uma versão alternativa de Norman Osborn que usa um amuleto para invocar um demônio e se torna um vilão semelhante ao Duende. Prabhakar enfrenta desafios únicos e combate o crime adaptado à cultura e cenário da Índia. Posição 21. Aracnídeo Jr. É uma versão mexicana do Homem-Aranha no Aranhaverso. Embora seu nome real e a origem de seus poderes sejam desconhecidos, ele segue a trajetória familiar do herói Aracnídeo. Seu principal antagonista é Escorpião, uma versão alternativa do vilão do universo, que tirou a vida de seu pai. Aracnídeo Jr. assumiu o papel de protetor da cidade do México, combatendo o crime e buscando vingança contra Escorpião. Ele eventualmente se une ao Aranhaverso, demonstrando um grande potencial para se tornar um dos Homens-Aranha mais poderosos no futuro. A história de Aracnídeo Jr. traz uma perspectiva e uma representação mexicana ao universo do Homem-Aranha, enriquecendo a diversidade do Aranhaverso. Posição 20. Aranha Escarlate. Ben Reilly, também conhecido como Aranha Escarlate, é um clone exato de Peter Parker criado pelo vilão Chacal no universo Marvel. Inicialmente, ele imitou a aparência e as habilidades de Peter, mas se rebelou contra seu criador para seguir seu próprio caminho como super-herói. Ben Reilly se destacou como um personagem interessante do Homem-Aranha, passando por uma jornada de descoberta e adaptação à sua condição de clone. Ele teve um arco narrativo envolvente e desempenhou papéis tanto como aliado quanto antagonista de Peter Parker. Sua identidade mais recente, Chaz, o transformou em um adversário cruel de Peter, mas os fãs ainda esperam que ele possa se redimir e retornar ao lado dos heróis no futuro. Posição 19. Peter Parker. Peter Parker é considerado o Homem-Aranha padrão e serve como referência para comparar os níveis de poder dos heróis do Aranhaverso. Enquanto alguns Homens-Aranha alternativos são mais fortes do que ele, outros são mais fracos. Peter Parker é o Homem-Aranha tradicionalmente conhecido pelos fãs, e serviu como base para os filmes live-action do Homem-Aranha. Sua representação padrão torna os Homens-Aranha alternativos ainda mais interessantes, já que todos são variações desse mesmo herói, criando uma espécie de arquétipo. Posição 18. Gwen Aranha. Originária de um universo onde Gwen Stacy se tornou a heroína e ganhou grande destaque nos últimos anos.
Após a perda de Peter Parker, ela assume a responsabilidade de combater o crime em Nova York, seguindo os passos dos outros heróis do Aranhaverso. O que diferencia a Gwen de Peter Parker é o acesso aos recursos policiais. Seu pai, o capitão da polícia George Stacy, está vivo em seu universo, o que lhe proporciona acesso direto a equipamentos e informações da polícia, que ela utiliza em sua luta contra o crime. Isso a coloca em um patamar mais elevado em termos de recursos em comparação ao Homem-Aranha tradicional. Posição 17. Aranha Rex. Essa variante é uma combinação única entre o poder do Homem-Aranha e a força de um Tiranossauro Rex. Peter Parker troca de corpo com um Tiranossauro Rex e adquire habilidades de aranha após ser atingido por um meteoro. No entanto, Aranha Rex logo aprende a importância da responsabilidade quando acidentalmente causa danos a outros dinossauros enquanto utiliza seus poderes. Apesar de sua falta de graciosidade, ele se torna uma das variantes mais poderosas de Peter Parker devido à sua combinação de força de um Tiranossauro Rex e poderes de aranha. Sua natureza temível o torna uma força formidável no combate ao crime. Posição 16. Spider-Ling. Peter Parker e Mary Jane têm uma filha chamada Anna May Parker, que possui as habilidades de seu pai, mas com uma diferença significativa. Ao contrário de sua irmã May, Anna May herda os poderes de Peter sem limitações e desenvolve uma nova habilidade única, uma percepção extrasensorial aprimorada. Enquanto o sentido aranha de Peter permitia que ele detectasse o perigo iminente momentos antes, Anna May pode sentir o perigo com horas de antecedência. Essa precognição a torna uma super-heroína altamente eficaz, ao assumir a identidade de Spider-Ling e combater o crime nas ruas. Posição 15. Teia de Seda. Cindy Moon, também conhecida como Teia de Seda, é uma das variantes do Homem-Aranha que vem do universo Marvel. Assim como Peter Parker, ela foi mordida pela mesma aranha radioativa, mas só se tornou Teia de Seda anos depois. Suas habilidades são semelhantes às de Peter, mas com algumas diferenças significativas. Embora seu poder seja um pouco inferior à de Peter, Teia de Seda se destaca em outras áreas. Sua agilidade é surpreendente e seu sentido aranha é mais sensível do que a maioria dos outros Homens-Aranha. Além disso, ela possui a habilidade única de criar teias diretamente de suas pontas dos dedos, dispensando a necessidade de atiradores mecânicos de teia. Essas habilidades a tornam uma heroína formidável. Posição 14. Homem-Aranha Superior. O Homem-Aranha Superior, também conhecido como Otto Octavius, ou Doc Ock. Após um incidente que resultou em uma troca de mentes com Peter Parker, Otto ficou preso no corpo de Peter, enquanto a mente de Peter faleceu no corpo de Otto. Compreendendo as motivações de seu nêmesis, Otto decidiu assumir a vida de Peter e se tornar o novo Homem-Aranha. Como Homem-Aranha Superior, Otto combinou a força de Peter Parker com seu intelecto genial. Ele se tornou um dos Homens-Aranha mais poderosos e habilidosos, superando até mesmo Peter em muitos aspectos. No entanto, sua permanência como Homem-Aranha Superior foi breve, mas deixou um impacto significativo. Posição 13. Miles Morales. Miles Morales é um Homem-Aranha alternativo que ganhou destaque recentemente, especialmente como protagonista do filme Homem-Aranha no Aranhaverso. Suas habilidades vão além das de Peter Parker, tornando-o um herói único. A primeira habilidade notável de Miles é a camuflagem aranha, que lhe permite se tornar quase invisível aos olhos dos outros. Isso torna um mestre na arte do sigilo. Além disso, ele possui a capacidade de enviar cargas elétricas através de seu toque, podendo até mesmo transmiti-las através de suas teias para atingir inimigos à distância. Uma característica intrigante de Miles é a crença de que ele é imortal. Isso se deve à fórmula de Oz, da qual ele adquiriu seus poderes. A imortalidade é considerada um efeito colateral dessa fórmula, adicionando uma dimensão única à sua persona como Homem-Aranha. Posição 12. Aranha-Homem. No universo Marvel, o Homem-Aranha era uma versão devolvida, geneticamente criada por Magneto.
Essa versão representava como Peter Parker seria se fosse uma aranha mordida por um humano radioativo. Ao longo dos anos, o Homem-Aranha teve várias iterações, sendo a mais popular delas na série Homem-Aranha, a série animada. Nesta série, as habilidades do Homem-Aranha foram ampliadas. Além de possuir todas as habilidades de Peter Parker, ele também era capaz de cuspir ácido e disparar teias de todos os membros do corpo, sem depender de atiradores de teia. Embora fosse menos inteligente do que Peter, seu poder o coloca no topo dessa lista de Homens-Aranha alternativos. Posição 11. Garota-Aranha, Enya Corazon. Ela difere dos outros heróis do Aranhaverso ao obter suas habilidades da Sociedade Aranha, um grupo místico que adora divindades aranhas. Ela é mais uma variante de aranha existente no universo Marvel, e se inspira nas realizações de Peter Parker em sua carreira de combate ao crime. As habilidades de Enya como a Garota-Aranha são ligeiramente mais fortes do que as de Peter Parker. Ela possui camuflagem, como Miles Morales, teias orgânicas e flexibilidade esquelética, que lhe permite se comprimir para resistir a ataques pesados, semelhante ao Senhor Fantástico. Posição 10. Punk-Aranha. Obi Brown, conhecido como Punk-Aranha, é o Homem-Aranha de um universo alternativo onde Norman Osborn é um ditador e presidente. Ele utiliza sua identidade como Homem-Aranha para liderar uma revolução contra Osborn e seu sistema segregacional. Punk-Aranha é uma versão única do Homem-Aranha, que reflete aspectos da sociedade atual. Embora ele possua habilidades semelhantes às de Peter Parker, o que o destaca é seu exército aranha. Com um grande grupo de seguidores ao seu lado, ele é praticamente imbatível, a menos que consigam separá-lo de seus devotos. Posição 9. Lobo-Aranha. É um herói aracnídeo de um universo gótico onde vários habitantes são lobisomens. Pouco se sabe sobre suas origens, mas ele combina a força do Homem-Aranha com a de um lobisomem, o que o torna incrivelmente poderoso. O vilão Karn reconheceu seu potencial e tentou derrotá-lo antes de ser recrutado pelos heróis do Aranhaverso, pois Lobo-Aranha poderia ser um dos aliados mais poderosos do Exército Aranha. Posição 8. Padam Parnell. É uma versão alternativa de Peter Parker, mas com uma personalidade sociopata e um comportamento maníaco. Ao contrário dos outros Homens-Aranha, quando Parnell foi mordido por uma aranha, ele se transformou em uma besta grotesca parecida com uma aranha, com presas, 8 olhos e 8 membros. Ele causou danos significativos durante seus 3 dias de existência, consumindo pessoas, incluindo seu tio, e a implantação de aranhas bebês em seu interesse amoroso, Sarah Lane. No entanto, ele foi eliminado pelo vilão Morlun. Posição 7. Homem-Aranha 2099. No universo alternativo de 2099, Miguel O'Hara se tornou o Homem-Aranha depois de ter seu DNA misturado com o de uma aranha de forma biológica. Ele possui habilidades semelhantes às de Peter Parker, mas também possui poderes únicos, como a telepatia, que lhe permite enviar mensagens para a mente dos outros. O que o destaca é a tecnologia avançada à sua disposição, incluindo dispositivos de viagem no tempo, e um traje construído com moléculas instáveis para aprimorar seus poderes. Miguel O'Hara é considerado um dos Homens-Aranha mais fortes do universo 2099. Posição 6. Spinneret. Mary Jane Watson assume o papel de uma heroína semelhante ao Aranha para proteger sua família. Nesse universo, Peter Parker ainda é o Homem-Aranha e desenha um traje especial para Mary Jane que imita suas habilidades. Esse traje é único e tem a capacidade de drenar os poderes de Peter quando ela os usa, especialmente quando estão próximos um do outro. Com o passar do tempo, o traje de Mary Jane começa a absorver os poderes do simbionte Venom durante um confronto com o vilão. Em seu auge, como Spinneret, ela possui a força combinada do Homem-Aranha e do Venom, tornando-se uma super-heroína extremamente poderosa. Posição 5. A Aranha Ciborgue. Neste universo, Peter Parker ganha não apenas os poderes do Homem-Aranha, mas também aprimoramentos cibernéticos. Seu corpo é coberto por implantes cibernéticos que lhe concedem pernas mais fortes, garras metálicas, preenchimento adicional e visão aprimorada.
No entanto, o destaque do Aranha Ciborgue é seu canhão sônico acoplado ao braço direito. O Aranha Ciborgue é uma combinação perfeita entre o Homem-Aranha da Marvel e o Ciborgue da DC, tornando um dos heróis mais poderosos do Aranhaverso. Infelizmente, como muitos outros Homens-Aranha alternativos fortes, ele se torna alvo imediato do vilão Karn, devido à ameaça que representa. Posição 4. Homem-Aranha de 6 braços. Uma história clássica em quadrinhos do Homem-Aranha mostrou Peter Parker bebendo uma poção destinada a aprimorar suas habilidades, mas, em vez disso, ele acabou desenvolvendo 4 braços adicionais, totalizando 8 membros, semelhantes aos de uma aranha. Embora esse problema tenha sido rapidamente resolvido na história original, uma edição de What If explorou como seria o mundo se Peter Parker não tivesse se livrado de seus braços extras. Nessa realidade alternativa, as habilidades básicas do Homem-Aranha permaneceram as mesmas, mas seus braços adicionais aumentaram significativamente sua agilidade e seu poder, tornando uma versão incrivelmente mais poderosa de si mesmo, como originalmente pretendido pela poção. Ele conseguiu derrotar facilmente o Dr. Octopus, salvou a vida de Gwen Stacy com sucesso, e desempenhou um papel vital na proteção do Aranhaverso. Posição 3. O Aranha. Esse Peter Parker é semelhante a Patton Parnell, porém ainda mais brutal. Ele tem tendências sociopáticas profundas e usa seus poderes para machucar as pessoas, em vez de usar para o bem. Ele é condenado a 67 prisões perpétuas consecutivas por seus crimes, mas isso não o impede. O que torna o Aranha diferente dos outros Homens-Aranha alternativos é o simbionte Venom. Ao contrário da maioria dos Homens-Aranha, o Aranha manteve o Venom junto a ele, ao longo de sua carreira. Os poderes de Venom, combinados com a fúria maligna de Peter, colocam o Aranha em um nível de poder comparável ao do Carnificina, em seu auge, tornando um inimigo verdadeiramente aterrorizante. Posição 2. Penny Parker e SPDR. É a versão japonesa de Peter Parker em um universo alternativo, apresentada em um estilo mangá. Sua história de origem difere da do Homem-Aranha original, pois ela se une a uma aranha radioativa chamada SPDR, que controla um traje mecânico gigante. Embora ela não possua poderes próprios, o traje SPDR a torna uma das mais poderosas integrantes do Aranhaverso. Seu traje é extremamente poderoso, pois não possui limitações definidas. Assim como outros robôs de mangá, o traje está equipado com uma ampla variedade de armas e defesas aparentemente limitadas, adaptando-se às necessidades da trama. Poucos Homens-Aranha seriam capazes de enfrentar Penny Parker e seu companheiro robótico em combate, tornando-a uma versão impressionante do Aranhaverso. Posição 1. Homem-Aranha Cósmico. Também conhecido como Capitão Universo, é considerado o Homem-Aranha mais poderoso de todos os universos alternativos. Ele obteve seu poder através da Força Enigma, uma energia mística incompreensível que é descrita como uma das forças fundamentais da criação. Com essa energia, Peter Parker se tornou mais forte do que quase qualquer outro ser existente. A Força Enigma amplificou todas as habilidades do Homem-Aranha em uma escala extraordinária, permitindo-lhe enxergar através do espaço e do tempo, manipular a matéria em nível atômico, e sobreviver a temperaturas extremas. O Homem-Aranha Cósmico forneceu um refúgio seguro para os outros Homens-Aranha durante o evento do Aranhaverso, e foi capaz de derrotar facilmente inimigos poderosos como o Doutor Destino e o Hulk. Enquanto alguns Homens-Aranha se destacam por suas habilidades especiais, como a telepatia do Homem-Aranha 2099, outros possuem trajes ou equipamentos avançados que ampliam suas capacidades de combate. Além disso, há aqueles que ganharam poderes extraordinários, como o Homem-Aranha com 6 braços. No entanto, o Homem-Aranha Cósmico, também conhecido como Capitão Universo, se destaca como um dos mais poderosos de todos. Graças à misteriosa Força Enigma, ele supera limites físicos e possui habilidades sobre-humanas incomparáveis. Portanto, embora cada Homem-Aranha alternativo traga algo único para a mesa, o Homem-Aranha Cósmico reina supremo como o mais poderoso de todos. Mas, é importante lembrar que o verdadeiro poder do amigão da vizinhança está em sua resiliência,
compaixão e determinação, independentemente das habilidades que possui. E para você, qual o Homem-Aranha mais poderoso? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos, até a próxima. Tchau.